Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração e vivê-la. Nossa Lexio Divina, ou liturorante, Mateus 13, de 47 a 53. Continuou Jesus a falar sobre o reino dos céus e disse: é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-no para a praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de proferir essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós notamos no capítulo 13, narrado por Mateus, o desejo de Jesus que todos, não só os seus discípulos, quando ele fala aqui também, um escriba que se torna discípulo, ou seja, ele fala para os seus discípulos e todos aqueles que também, não importa o que estavam fazendo, que vida levavam, poderão também ser discípulos de Jesus. Todos. A insistência de Jesus em falar sobre o reino dos céus. Ele insiste para que todos possam entender. E ele cita várias parábolas para que alguma dessas parábolas seja aquilo mais familiar àquela pessoa ou àquelas pessoas. Mas o desejo de Jesus é que todos compreendam o reino dos céus. E que todos compreendam que ele não veio aqui simplesmente passear. Ele não veio aqui simplesmente cumprir algum protocolo. Não. Jesus veio com uma missão grandiosa, a maior de todas as missões: salvar a humanidade, salvar a nós, que estávamos todos, absolutamente todos, sem exceção de ninguém, todos estávamos condenados à perdição eterna. Eu falei aqui, sem exceção de ninguém. Uma foi preservada dessa culpa em virtude dos méritos de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, porque Jesus, Deus, não poderia nascer de uma pessoa, de uma mulher manchada pelo pecado. Por isso que Maria foi preservada de toda a culpa, e a igreja diz que ela é imaculada, ou seja, sem nenhuma mácula, em função dos méritos de Jesus. Porque Deus sabia que ela iria dizer o sim. E por isso mesmo, Jesus se faz carne, Jesus se faz homem. E veio com essa missão: salvar a humanidade. E para isso, ele faz de tudo para que todos compreendamos que ou vamos para o reino dos céus ou para o reino de trevas, ou o reino de Deus ou de Satanás. Não tem essa história de não vai para canto nenhum, é o fim, morreu é o fim.
Não, não é o fim. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para a eternidade, para não termos mais fim. Nós temos um fim temporal agora, desse corpo, mas o nosso espírito, nossa alma espiritual, essa é imortal. No final dos tempos, nós vamos recuperar esse corpo, mas já depois da nossa morte, a nossa alma espiritual, ela continua com vida. E essa vida, inicialmente, tem 3 caminhos, mas na realidade são 2. Ou a perdição, ou um estágio no purgatório, que é também local de sofrimento, porque é para purgar, para pagar pecados. Aqueles que não estiverem em ação de graças quando de sua morte, não vão direto para o céu, que é o desejo de Jesus que todos devemos ir. Passa um tempo no purgatório, mas esse tempo, nesse estado de purgatório, dizem os místicos que a alma, apenas pela certeza de ver a Deus, ela suporta o sofrimento. Sim, ela tem muito sofrimento, porque ela está pagando tudo aquilo que ainda está devendo. É a última das misericórdias de Deus. Santa Teresinha, ela nos ensina que nós podemos evitar o purgatório. Como? Fazendo aqui tudo aquilo que for a vontade de Deus, mesmo que isso traga sofrimento para nós. E esse sofrimento é a purga. Em vez de irmos para o purgatório, nós pagamos aqui. Se em tudo fizermos a vontade de Deus. Porque, na realidade, a eternidade são 2 lugares só. Ou a perdição, onde haverá choro e ranger de dentes, que é o inferno, ou o paraíso. O paraíso, que, como nós falamos, pode ter um estágio de purgatório. Mas Santa Teresinha, ela nos ensinou que nós podemos pular esse estágio de purgatório. Nós podemos ir direto para o céu. Se aqui, agora, nós abrirmos mãos de nossas seguranças, se pusermos toda a nossa confiança em Deus, e se procurarmos viver em tudo com sacrifício, isso é purga, para fazer a vontade de Deus. Porque todas as vezes que a gente faz a vontade de Deus, a gente está fazendo o sacrifício de não fazer a nossa vontade. Porque a nossa vontade, ela nos satisfaz, ela nos realiza, ela nos dá prazer. Por isso que renunciar muitas vezes aos nossos desejos, às nossas vontades, nós estamos purgando nossos pecados. E de irmãos também, nessa comunhão dos santos. Façamos, portanto, esse compromisso com o Senhor e conosco mesmo, de procurar fazer em tudo a vontade dEle. Porque assim nós estamos caminhando para o paraíso eterno. Depois desses compromissos que fizermos, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, São José, seu casto esposo, de Francisco, Teresinha, João Paulo II, e o santo da sua devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.